Hoje é um único dia e é muito maior do que pensamos, porque existem muitos tipos diferentes de mães e todas estão sendo homenageadas hoje. Para a mãe que optou por ficar em casa enquanto seus filhos são pequenos, que a sua paciência seja grande e a sua influência ainda maior. Para a mãe solteira que nunca planejou fazer isso sozinha, que você seja constantemente fortalecida por seu Pai Celestial e que você ouça a voz dele cantando sobre você. Para a mãe que se esforça para equilibrar o trabalho fora de casa com o amor dentro de casa, que você receba energia, validação e esperança ao dar o salto de um mundo para o outro todos os dias. Para mães que não tiveram a mesma oportunidade que você está tendo agora, mas que agora você, como mãe, se recusa a deixar esse padrão se repetir. Que o legado divino que você começou seja continuado pelas próximas gerações. Para mães com filhos adultos, crescidos, que hoje seja cheio de risos e alegria e que você experimente profunda satisfação e realização. Para mulheres que não têm filhos biológicos, mas que são mães de mulheres mais jovens, como mentoras, que você entenda seu papel como um chamado de Deus e como uma transformação de seus corações. Hoje é um dia único. Então, para todas as mães que mencionamos e mesmo aquelas que não mencionamos, sejam abençoadas, sejam honradas, sejam preenchidas com alegria. Você está tornando o mundo num lugar melhor, porque você está preenchendo com o amor que só uma mãe pode dar. Essa é uma homenagem do Mulheres com Fé para você, querida mãe. Que Deus continue derramando a graça dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Espero que você tenha gostado do que preparamos para você esta semana. Meu coração está cheio de gratidão porque você esteve conosco todos esses dias. Eu quero agradecer especialmente as palestrantes que dedicaram seu tempo para compartilhar a palavra de Deus conosco. Foi tão bom, não é mesmo? Então, quero agradecer a Daíse, a Polly, a Denise. Quero agradecer a pastora Patrícia, a pastora Alessandra. Quero agradecer a Mari e também a nossa próxima palestrante, que será a Laís. Quero agradecer do fundo do meu coração a todas essas palestrantes. E quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Espero que tenha sido muito especial para a sua vida. Também quero agradecer ao ICCM, o programa de apadrinhamento de criança, e por todas aquelas pessoas que se interessaram em conhecer mais, em apadrinhar uma criança. Todos os meus contatos estão no Instagram do Mulheres com Fé e vai continuar. Nós vamos continuar lutando para conseguirmos padrinhos, para conseguirmos doações e assim dar suporte para essas escolas que estão em necessidade. Escolas em Santo André, na comunidade de Tamarutaca, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também em Monte Santo, na Bahia. Também eu quero agradecer o IMAX Studio, que faz o álbum digital fotográfico, agradecer o Maurício, que nos deu essa parceria, essa oportunidade de conseguirmos essas lindas fotos sem sairmos da nossa casa. Eu fiz 2 álbuns, um álbum para minha mãe e um álbum para minha sogra, e mandei entregar na casa delas, como um presente de Dia das Mães. Estamos em
muito distantes, em países diferentes. Então foi um presente que vai ficar para sempre, né? E elas amaram. Então eu quero agradecer muito ao Maurício que me deu essa oportunidade de dar esse presente para elas, e vocês podem fazer o mesmo. Entre em contato com a IMAX Studio, dentro da página deles tem um contato do WhatsApp do Maurício. Fala que você esteve no encontro de mulheres e você vai receber um desconto. E com certeza você vai ter um ótimo trabalho. E agora eu quero apresentar para vocês a próxima palestrante e a última palestrante do nosso encontro Mães de Gênesis, a Laíse Oliveira. Laíse Oliveira é uma preciosidade. Eu amo escutar a Laíse, porque ela é tão enraizada na palavra de Deus que você, toda vez que você a escuta, você tem que pegar o seu caderno, a sua caneta, porque é muita informação boa. A Laíse, ela sempre esteve conosco, desde o Mães com Fé e agora no Mulheres com Fé, compartilhando a palavra de Deus para os nossos grupos. E tem sido uma bênção para nós. A Laíse, ela é mãe de 3 filhas, ela dá aconselhamento, trabalha no Ministério Fiel, dando cursos bíblicos há mais de 10 anos, acredito que uns 12 anos. E além do que ela tem o Biblicamente, né, que é um curso da Bíblia para mulheres, e também o Cronologicamente, que a Laíse faz reflexões da palavra de Deus todos os dias em seu Instagram. Então você já sabe, tem que seguir a Laíse Oliveira. Não tem mais desculpa. Para ler a palavra de Deus, você tem muitos recursos, muitas pessoas que Deus tem levantado para nos ensinar. Temos que saber pegar as pessoas que têm uma base correta para a leitura e principalmente para o estudo da palavra de Deus. Então, todos os dias você sabe que eu leio a Bíblia com os meus seguidores lá no YouTube, também no podcast do Spotify. São 15 minutos que você tem que separar. Tem os minutos adicionais, sim, porque eu coloco algumas informações a mais no áudio para poder ficar mais rica a informação do que nós lemos, os capítulos que lemos. Eu leio pelo método cronológico e isso nos ajuda muito. Está tudo disponível para você. Aprenda a separar um período para você ficar com o Senhor. Aprenda a priorizar, a ter essa disciplina. E nós ajudamos a você ter disciplina. No Linktree do Mulheres com Fé, eu tenho vários links disponíveis para que você se mantenha motivada na leitura bíblica, para que você entre no grupo, receba os materiais, os recursos. E aí você vai conseguir ter esse tempo de qualidade lendo a Bíblia. Depois você participa do Cronologicamente com a Laíse, diariamente, para poder enriquecer mais a sua leitura. E dessa forma você vai conhecer mais e mais o Senhor. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem que você convive? Quando a gente convive com o Senhor através da leitura bíblica, através das nossas devocionais, das meditações bíblicas, quando a gente valoriza o silêncio, a solitude, a contemplação, a leitura, a oração, você automaticamente vai ficando mais parecida com Jesus. As suas atitudes vão mudando. As suas atitudes dentro de casa começam a mudar. Dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, dentro do trânsito, que às vezes nos deixa muito nervosas. Tudo muda. Então eu te convido a entrar nessa jornada conosco. E agora vamos receber a nossa querida Laíse Oliveira compartilhando sobre a vida de Tamar. Sejam muito bem-vindas. Olá, Mulheres com Fé, muito bem-vindas para mais uma palestra da série Mães de Gênesis. Eu sou Laíse Oliveira, sou casada com o pastor Alexandre Oliveira, nós temos 3 filhas e servimos na Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. Nós também servimos no Ministério Fiel. Aqui no Ministério Fiel eu sirvo na área de coordenação dos cursos de teologia e é um prazer muito grande para mim poder fazer parte desse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que tem sido, eu tenho certeza, muito edificante para a sua vida. Eu não posso, então, deixar de agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade
de poder me reunir contigo para estudar a palavra dele, principalmente para olhar para essas mães de Gênesis. E também quero agradecer e reconhecer o trabalho ministerial de Tati Camargo, que tem sido incansável em servir as mulheres cristãs por meio do Ministério Mulheres com Fé. Tati, muito obrigada pelo seu serviço, obrigada pelo seu testemunho, obrigada pela confiança e obrigada pelo desafio, né, de estudarmos essas mães de Gênesis. Muito obrigada, Tati, que Deus continue te abençoando e te usando nesse ministério. Aliás, fica aqui a dica. A Tati tem feito a leitura da Bíblia no seu canal do YouTube, no canal do Mulheres com Fé, e eu quero te convidar a acompanhar essa leitura bíblica que Tati tem feito no canal do YouTube todos os dias. Ela faz essa leitura pela manhã. Acompanhe. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom, minha irmã? Tati, fica então aqui o meu carinho e a minha gratidão. Mas, meninas, falando de mães de Gênesis, eu sei que vocês já assistiram várias palestras que vieram aqui antes de mim, dessas irmãs maravilhosas que trouxeram estudos riquíssimos sobre as mulheres de Gênesis, as mães de Gênesis. E agora, hoje, a minha oração é para que não seja diferente, para que vocês possam ser abençoadas, acolhidas, encorajadas, confrontadas com as mães de Gênesis e principalmente com essa mãezinha que nós vamos estudar hoje. A história da mãe que nós vamos estudar aqui hoje é uma história um tanto quanto inusitada. É uma história até mesmo meio pesada. Nós vamos estudar sobre Tamar. Você já ouviu falar de Tamar, minha irmã? Se você já ouviu falar de Tamar, você sabe que Tamar, essa história, não é uma história que a gente fala assim, hoje à noite, a hora que eu for pôr a criança para dormir, eu vou ler uma história bíblica com ela e eu vou pegar a história de Tamar para ler, né? Não é uma história que dá pra gente fazer isso. Porque a história de Tamar, ela tem trechos assim bastante duros, bastante pesados, fala de promiscuidade, é uma história bastante difícil de lidar, né? E às vezes a gente até pensa, nossa, uma história tão pesada como essa, será que devia estar aqui num livro tão santo como a Bíblia, né? A Bíblia é um livro santo, um livro sagrado. Deveria ter aqui uma história de engano, que fala sobre meretriz, que fala sobre essas coisas aqui, né? Que trata de questões da área da sexualidade. Será que deveria estar aqui? Mas a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus. E sendo um livro inspirado por Deus, ela é um livro que nos revela quem Deus é, no seu caráter santo, 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 e também revela quem nós somos na nossa pecaminosidade. A Bíblia mostra um povo que carece de um Salvador. E é por isso que a história de Tamar está aqui. Porque apesar da história de Tamar ser tão difícil de lidar, é uma história que trata de esperança e de redenção. Então, eu peço a Deus que nos ajude a ler e a estudar e a entender a história de Tamar e que a história dessa mãe de Gênesis possa nos edificar e nos fazer mais parecidas com Cristo. Mas para começar tudo isso, antes eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir a tua graça para esse tempo de estudo. Senhor, sem ti, nada podemos fazer. Nós precisamos da tua boa mão conduzindo esse tempo de estudo. Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Esteja conosco para que nós possamos nos tornar mais parecidas com Cristo à medida que estudamos a tua palavra e que somos aperfeiçoadas por ela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, nós vamos começar lendo a história de Tamar lá no começo. Lá no capítulo 38 de Gênesis. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler porções e vamos tentar entender o que está acontecendo naquela porção, para que a gente possa construir o nosso pensamento sobre a história de Tamar e entender o que a Bíblia tem para nos ensinar com essa história tão importante. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela também concebeu e deu à luz um filho. O pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho,
cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Bom, nesse trecho aqui, o que nós vemos é a introdução de Tamar à narrativa bíblica. Tamar nos é apresentada aqui como a esposa do primogênito, ou seja, do primeiro filho de Judá. Mas por que a Bíblia faz questão de nos mostrar que Tamar é esposa do primeiro filho de Judá? Bom, em primeiro lugar, porque naquela época, ser um primogênito era algo extremamente importante. O primogênito é quem ficaria com todos os bens do pai. Ele seria responsável pela família, ele assumiria o papel do pai quando o pai faltasse. Então, um primogênito era um filho extremamente importante para aquela cultura. Mas nós não estamos falando de qualquer primogênito, nós estamos falando do filho de Judá. E Tamar não se casou com um primogênito de qualquer família. Ela se casou com o primogênito da família da aliança. E isso é extremamente importante. Judá, ele era filho de Jacó. Judá foi o quarto filho de Jacó. E embora Judá não fosse o primeiro filho de Jacó, não fosse o primogênito de Jacó, o que aconteceu é que os outros 3 filhos mais velhos de Jacó, Rúben, Simeão e Levi, eles pecaram. E por causa dos seus pecados, eles foram desqualificados a assumir essa posição de primogenitura. Então, a primogenitura cairia sobre Judá. A gente vai ver essa primogenitura, essa bênção da primogenitura caindo sobre Judá quando nós chegarmos no capítulo 49 de Gênesis. Então, se você fizer a leitura, continuar a leitura do capítulo de Gênesis, dos capítulos de Gênesis, você vai ver que lá na frente Judá recebe a bênção da primogenitura. Porém, o que acontece? Judá, então, ele assumiria a posição de primogênito. Isso quer dizer que Judá seria aquele recipiente das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Que Deus prometeu a Abraão, depois reafirmou a sua aliança com Isaac, com Jacó, e agora esse filho Judá, que seria considerado o primogênito, ele seria o recipiente dessas bênçãos de Deus. Bom, então Tamar estava num lugar bom, porque ela estava agora fazendo parte da família da aliança, da família que receberia as bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Mas, como nem tudo são flores, Tamar ia encontrar alguns desafios pela frente. Então, nós vamos ver agora os desafios que Tamar tem ao entrar para a família da aliança. Vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 38, versículo 7. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Bom, o que nós vemos aqui agora, então, é algo extremamente desafiador. Marido de Tamar, ele morreu. Então, o que nós vamos observar nesse trecho aqui, que nós acabamos de ler, do versículo 7 até o versículo 11, é que Tamar tem alguns problemas pela frente. O pecado, ele faz parte dessa família. O pecado está presente nessa família na qual Tamar está inserida. E começando pela própria Tamar e pelas mulheres, vamos dizer assim, dessa família. Veja bem, tanto a mulher de Judá, filha de Sua, quanto Tamar, ambas eram mulheres cananeias. E os cananeus são um povo que são inimigo do povo de Deus.
Os cananeus eram um povo pagão que era totalmente idólatra, cometia atos abomináveis ao Senhor. Tanto é que Deus prometeu tirá-los daquela terra e dar aquela terra para Abraão. Tais eram as abominações que os cananeus praticavam. Eles não só eram idólatras, como eles eram também extremamente violentos. E essas mulheres, tanto a esposa de Judá quanto Tamar, elas vieram justamente desse povo. Vieram de um povo idólatra, vieram de uma nação violenta. Essas mulheres, então, não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elas não tinham o temor do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em suas vidas. Então, o pecado realmente estava presente na vida das mulheres dessa família. Mas não era só na vida delas que o pecado estava presente. O pecado também estava presente na vida do marido de Tamar, Er. O nome Er significa mal. E a Bíblia nos relata que ele era perverso diante dos olhos de Deus. No original, a palavra que distingue as atitudes de Er nos diz que ele continuamente fazia coisas que eram mal perante o Senhor. E Deus trouxe juízo sobre a vida de Er e matou Er. O que é interessante é que até esse momento, a Bíblia não mostra juízo sobre pessoas individualmente. A Bíblia havia mostrado para nós o juízo sobre um povo, que era o povo de Sodoma e Gomorra, que tinha cometido abominações contra o Senhor. Mas a Bíblia não tinha relatado o juízo de Deus sobre um indivíduo. Mas as atitudes do marido de Tamar eram tão cruéis, tão perversas, que Deus trouxe juízo para Er. Agora veja bem, o que acontece? Er morre e Tamar fica sem filhos. Então Tamar está vivendo agora um drama. Tamar, ela estava numa situação totalmente vulnerável e precária. Por quê? Porque Tamar, legalmente, ela não tinha direitos. Naquela época, as mulheres não tinham direitos legais. Então, ela estava numa situação difícil legalmente falando. Ela não poderia herdar terra nenhuma, por exemplo. Socialmente falando, ela também estava numa situação difícil. Por quê? Porque ela era viúva e não tinha tido filhos. Ninguém sabia, se ela não tinha tido filhos, o motivo pelo qual ela não tinha tido filhos. Ninguém entendia isso. Então, ela poderia ser considerada como uma mulher estéril. E ser estéril naquela época não era nada bom para a mulher. A mulher que era considerada estéril, ela ficava à margem da sociedade. E também Tamar estava com um problema econômico pela frente. Por quê? Se ela não tinha maridos e se ela não tinha filhos, ela não tinha quem a sustentasse. Então, Tamar estava vivendo num drama social e cultural muito grande. Ela estava realmente à margem daquela sociedade. Mas havia uma lei naquela época para garantir descendência ao homem. A lei do levirato. Eu não sei se você já ouviu falar dessa lei, mas a lei do levirato, ela é a lei do cunhado. A palavra levir significa cunhado. É a lei do cunhado. E o que diz a lei do levirato? Essa lei dizia que se uma pessoa morre, um homem morre, ele é casado, ele morre e não tem filhos. O que então a lei diz? Ela diz que o seu irmão, ele pode tomar a mulher daquele homem que morreu, a viúva, para que, tendo relação com ela, o filho nascido ali seja considerado filho daquele irmão que morreu. Por quê? Porque dessa forma, ainda que ele não tenha tido filho enquanto estava vivo, o filho da união da sua mulher com o seu irmão seria considerado filho dele. Então, suscitaria descendência para aquele homem que morreu, certo? Então, essa era uma lei comum naquela região toda do Oriente Antigo. Era algo normal ali. Nesse relacionamento, então, que o filho dessa união seria considerado descendente do morto, certo? E assim, a descendência do morto seria garantida. Bom, mas Tamar, embora tivesse essa válvula de escape, ela tinha um outro problema pela frente. O texto nos diz que o cunhado de Tamar, Onã, também era um homem que na sua vida estava presente o pecado. A Bíblia diz que Onã também era mau. Ele era desobediente, ele era ganancioso, ele era egoísta e enganador.
como que a gente define Onã dessa forma? Quando você olha para o texto, diz que Onã, ele falou assim, tá bom, eu vou assumir minha cunhada, vem aqui, Tamar, eu vou cumprir o levirato. Porém, ele não queria cumprir o levirato, porque ele sabia que o filho que nascesse ali não ia ser considerado dele, ia ser considerado do irmão dele. E se o filho não é considerado dele, é considerado do irmão, quer dizer que todos aqueles direitos da primogenitura ia passar para o filho do irmão e não para ele. Então ele fingiu, ele enganou, dizendo que ele estava aceitando cuidar da viúva com o levirato, mas na verdade ele estava só abusando dessa situação, aproveitando-se dessa situação. Toda vez que ele tinha relacionamento com Tamar, ele deixava o sêmen cair em terra para não levantar descendência para o seu irmão. Então, isso que Onã fez também era pecado. E Deus também puniu Onã com juízo. Deus trouxe juízo sobre a vida de Onã. Bom, olha só. Se você observar, você viu o pecado presente na vida das mulheres da família, o pecado presente na vida de Er, o pecado presente na vida de Onã. E agora, por último, mas não menos importante, o pecado também está presente na vida do sogro de Tamar, Judá. Judá, que era um homem da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era um homem que cresceu sabendo quem era Deus, sendo instruído sobre temer a Deus, ele voluntariamente quis apartar-se dos seus irmãos. Lá no primeiro versículo fala que Judá, ele se afastou dos seus irmãos e foi morar na terra dos cananeus. Judá, diferente de José, seu irmão mais novo, que foi escravizado e foi obrigado a ir para o Egito, Judá foi voluntariamente para a terra dos cananeus, morar na terra dos cananeus. Isso quer dizer que Judá deu as costas, ele nem se importou com as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre a família de Jacó. Ele não estava se importando com isso. Ele, como quem diz assim, não quero nem saber, vou deixar minha família para lá e vou seguir aqui para a terra dos cananeus, daqueles adoradores dos deuses pagãos. Então Judá estava numa situação muito difícil. Judá também, movido por satisfazer os seus próprios desejos, né? Por se satisfazer, esse era o desejo de Judá, isso vai ficar muito claro na narrativa bíblica, que Judá sempre queria se satisfazer, o objetivo dele era ele mesmo, assim como Eva no jardim viu e tomou do fruto que não deveria tomar, Judá viu e tomou para si o objeto do seu desejo, que era uma mulher cananeia. E Judá se casa com aquela mulher cananeia, filha de Sua. Deus havia feito, como eu disse para você já, uma aliança com Abraão. E nessa aliança com Abraão, Deus prometeu que daria a Abraão e a sua descendência as bênçãos, que ele derramaria as bênçãos, e que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Deus falou para Abraão que essa descendência não viria por meio de uma mulher estrangeira, como era o caso de Agar, que era egípcia, mas essa bênção viria por meio de uma mulher da sua própria família, que era Sara. Depois disso, como eu já falei para vocês, quando Abraão foi procurar esposa para Isaac, Abraão também procurou esposa para Isaac dentro da família. E assim, quando Isaac foi procurar esposa, quando foi orientar Jacó a procurar esposa para si, Isaac proibiu Jacó de procurar esposa no meio das mulheres cananitas, das mulheres cananeias. Por quê? Porque a bênção de Abraão deveria ficar dentro da família da aliança. E agora, Judá, filho de Abraão, de Isaac e de Jacó, se casa com uma mulher cananita. Isso demonstra a rebeldia do coração de Judá. Mas tem mais uma coisa. Judá tem juízo de valores totalmente deturpados. Tamar, ela estava comprometida com a família de Judá pela lei do levirato, que eu já expliquei para vocês o que é a lei do levirato. Então ela fazia parte da família da aliança. Judá deveria cuidar de Tamar e ele deveria dar o seu filho para ela como ele havia prometido. Porém, o que ele faz? Ele
deveria ou cuidar dela ou liberar Tamar desse compromisso. Falar para Tamar, olha, você já está livre desse compromisso do levirato, você pode ir embora para a casa dos seus pais e se casar novamente, faça o que você quiser. Por quê? Porque isso foi feito lá no livro de Ruth, quando Noemi liberou Ruth e Orfa desse compromisso familiar. Noemi falou para Ruth e para Orfa assim, olha, eu já sou velha e ainda que eu pudesse ter um filho, até que meu filho crescesse para poder se casar com vocês, não daria certo. Então vocês estão livres, voltem para a casa dos seus pais e se casem novamente, para que vocês tenham família, constituam família. Então Judá poderia ter feito a mesma coisa com Tamar, mas não. Ele manteve Tamar com esse compromisso com a família da aliança. Então ele deveria cuidar de Tamar. Mas o que ele fez? Embora ele tenha mantido Tamar debaixo da sua autoridade, ele não assume a sua responsabilidade com Tamar. Ele manda Tamar ficar na casa do seu pai. Você está debaixo da minha autoridade, mas vai morar com seu pai. Mais ou menos isso que ele falou. E além disso, ele falou para ela o seguinte, olha, quando meu filho estiver na idade certa, eu vou te dar em casamento para ele. Você está prometida para ele em casamento. Então quer dizer que ela não podia casar de novo. Ela não podia ter outro relacionamento, porque uma mulher prometida naquela época, ela era considerada quase que casada já com a pessoa. Então, ele falou, você está prometida para selar, mas você fica lá, tá bom? Só que o texto fala que ele não queria entregar selar, que ele tinha medo de selar morrer como os outros irmãos. Ou seja, ele achava que o problema estava com Tamar. Ele não achou que eles morreram porque eles eram pecadores. Não, ele achou que o problema era com Tamar. E além disso, Tamar ainda nem tinha filho, né? Estéril e que fazia os maridos morrer. Então, o juízo de valores de Judá totalmente deturpado. Então, o que nós estamos vendo é que essa família na qual Tamar foi inserida, ela estava muito longe de ser uma família ideal, uma família piedosa, recipiente das bênçãos da aliança. Mas vamos continuar a nossa leitura. Vamos para Gênesis, capítulo 38, do versículo 12 até o versículo 19. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e o seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então, ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu. E ela concebeu. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Bom, como diz, né, o ditado, né, nada tá tão ruim que não possa piorar. As coisas estavam terríveis aqui na história de Tamar. Nós vimos que o pecado já habitava naquela família. Mas agora parece que as coisas pioram. Olha lá para Judá, em primeiro lugar. Judá, olha o que o texto nos diz sobre ele. Judá, ele revela para nós que o estado de Judá é tão deplorável que Judá, sim, é quem estava no fundo do poço, né? Fazendo aqui uma analogia a José. Judá, sim, estava no fundo do poço. Ele enviuvou, ou seja, ele entrou na mesma condição que a sua nora Tamar, ficou viúvo, e Tamar era viúva, porém, diferente de Tamar, que conservou as vestes da sua viuvez, ele não conservou as vestes da sua viuvez. Assim que ele se sentiu consolado, ele foi satisfazer os seus apetites sexuais. E como? De forma legítima? Casando-se de novo com uma mulher? Não. Judá, ele foi em busca de uma mulher que ele julgava ser uma meretriz. E pior, ele achava que ela era uma
prostituta cultual. Sabe, naquela época tinha as prostitutas cultuais. Essas mulheres, elas ficavam sentadas às portas das cidades e elas serviam nas orgias que tinham naquela época como forma de cultuar os deuses pagãos da fertilidade. E Tamar, quando ela cobriu o rosto e se sentou na porta daquela cidade, Judá, olhando para ela, achou que ela fosse uma prostituta cultual e a tomou por meretriz, fez a negociação com ela. Você percebe, então, a condição do coração de Judá. Aquele que era descendente de Abraão não estava se importando de manter relações sexuais fora do casamento e, pior, com uma mulher que adorasse um deus pagão. Ele não estava nem aí. Se aquela mulher com quem ele ia ter um relacionamento seria uma mulher adoradora de um deus qualquer, um deus da fertilidade. Ele não estava nem aí. Judá estava totalmente imerso na cultura pagã dos cananeus. E Tamar? Tamar, até aqui, até esse momento, ela estava aguardando a promessa do seu sogro. Ela estava se mantendo casta, esperando a promessa do seu sogro. Porém, ela tinha um problema, né? Ela estava viúva. Ela tinha outro problema. Ela não tinha filhos. E ela tinha outro problema. Ela não podia se casar de novo porque ela estava prometida para Sela. E ela estava vendo que o sogro dela não ia cumprir a promessa. Ela estava esquecida pelo seu sogro. Olha a situação de Tamar. Porém, o que acontece? Tamar, ela resolve agir então. Já que o meu sogro não vai me dar o meu marido, né? Não vai cumprir a promessa dele, então eu vou resolver do meu jeito, do jeito do meu povo. Como foi isso? Você lembra da lei do levirato que eu já expliquei para vocês? Então, tem algo muito importante na lei do levirato entre os povos pagãos que é importante para o texto aqui, que nós precisamos saber. No meio do povo pagão daquela época, essa lei do levirato funcionava assim. O irmão mais velho morreu, a mulher casou com ele morreu. Então o irmão seguinte vem para assumir a mulher. Se o irmão seguinte, por acaso, acontece algo com ele e ele não pode assumir, o outro irmão faz esse papel. Se o outro não pode assumir, o outro faz, e assim sucessivamente. Se nenhum dos irmãos puderem assumir o levirato, o próprio pai do morto pode assumir. O próprio pai do morto pode ter relação com a viúva a fim de levantar descendente para o morto. Mas veja bem, isso aqui era um costume dos povos pagãos, ok? Isso é importante que vocês saibam. Lá na frente, lá no livro de Deuteronômio, o levirato passa a fazer parte da lei do povo de Deus, da lei de Israel. Mas diferente dos povos pagãos, dentro de Israel, essa lei, ela era assim. Se uma pessoa perdesse o marido, o cunhado vinha e assim sucessivamente. E caso não houvesse mais um irmão que pudesse assumir a viúva, então era um parente próximo que fazia esse papel. Lembra do livro de Ruth, que você vai lembrar da história de que Boaz teve que conversar com um parente próximo de Noemi para ver se ele liberava Ruth ou não. É um parente próximo, nunca o próprio pai. Um relacionamento do próprio pai do morto com a mulher, isso é abominável dentro de Israel. Mas na cultura pagã, da qual Tamar fazia parte, isso era comum. Então Tamar, ela foi atrás do sogro dela porque isso era comum no meio do povo dela. Comum assim, né? Se fosse necessário. Isso não era contra o que o povo dela pregava, certo? Os povos pagãos do Antigo Oriente, eles praticavam isso se fosse necessário. Então Tamar foi atrás dos seus direitos. Então, o que a gente entende que Tamar estava buscando? O que Tamar queria aqui? Tamar, ela estava procurando uma solução para os seus problemas. Tamar, ela queria um filho, ela queria um descendente que pudesse lhe assegurar um futuro, né? Ela precisava de algo que lhe desse segurança. Ela estava debaixo daquele compromisso do levirato. Então, ela foi procurar na família que ela foi inserida a solução para o seu problema. Ela foi lá naquela família da aliança, porque era a essa família que ela estava conectada, compromissada, e ela foi lá e falou, é através daqui que eu vou conseguir o meu descendente, não importa
que seja através do meu sogro, né? Mesmo que seja através do engano. Então ela enganou o seu sogro para poder conquistar os seus direitos e assegurar um futuro para si. Então, no final das contas, o que Tamar estava planejando, a intenção dela era a busca de uma espécie de segurança, de uma espécie de conforto para o futuro, uma redenção através de um filho que viria do descendente de Judá. Era isso que Tamar estava procurando. E para conseguir isso, ela colocou a sua vida em risco, ela se colocou numa situação de risco, ela tirou as vestes da viuvez, se passou por uma prostituta. Tamar não era uma prostituta, ela estava fingindo ser uma prostituta, né? E embora ela não estivesse atrás nem de dinheiro, nem de satisfação pessoal, ela usou meios que eram aceitos na sua cultura, mas meios que são abomináveis diante de Deus para atingir os seus objetivos. Bom, o que vem em seguida foi uma negociação. A gente viu Tamar e Judá negociando como seria aquilo, né? Judá que lá no capítulo 37 de Gênesis arquitetou um plano contra o seu pai e contra o seu irmão e pegou um cabrito lá, um bode, né? Um bode é um cabrito mais velho, né? É um cabrito adulto, vamos dizer assim, né? Ele pegou um cabrito, arquitetou aquele plano de pegar o sangue daquele cabrito, passar na roupa do seu irmão José e mandar entregar para o seu pai, e enganou o seu pai. Esse mesmo Judá que usou um cabrito lá para enganar o seu próprio pai, dizendo que seu irmão havia morrido, ele agora negocia com essa mulher um cabrito também. O preço da promiscuidade dele era um cabrito. E cego pelos seus desejos, por satisfazer os seus desejos sexuais, ele não se importou de deixar com ela o seu cajado, o seu cordão e também o seu selo, que eram objetos pessoais que o identificavam. Ele queria era satisfazer os seus desejos e nem se importou com as consequências e deixou com ela todos aqueles objetos, né? Bom, vamos seguir a leitura de Gênesis então para a gente ver o que vai acontecer nessa história. Gênesis capítulo 38, versículo 20 até o versículo 23. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. O texto continua nos mostrando o coração de Judá. Ele enganou seu pai, enganou a sua nora, mas está disposto a honrar um compromisso com uma prostituta, ou com alguém que ele julgava ser prostituta, né? Ele mandou entregar lá o cabrito para a prostituta, mas ele não achou. Quando a suposta prostituta não foi encontrada, e o seu amigo voltou falando que não achou ninguém ali, a única preocupação de Judá foi consigo mesmo, com a sua reputação. Ele disse que ela guarde para si, para que a gente não se torne opróbrio, ou seja, vergonha, para que a gente não passe vergonha e não passe vexame. Ou seja, a única preocupação de Judá era com a sua reputação. E agora, esse homem que se preocupa com a sua própria reputação, ele recebe uma notícia. Ele recebe a notícia de que a sua nora, que estava prometida para o seu filho, que ele não entregou, que ela estava grávida. E se ela está grávida, ela adulterou. Por quê? Porque ela era prometida a selar, mas não estava com selar. E como que ela engravidou? Então ela cometeu adultério. Então a conclusão daqueles homens era que Tamar adulterou. E olha como Judá, ele foi extremamente, vamos dizer assim, cruel com Tamar. Diante daquela acusação de que Tamar havia adulterado. Ele diz o seguinte: faça o seguinte, traga Tamar aqui para fora para que ela seja queimada. Bom, essa atitude de Judá nos mostra uma coisa.
Realmente, ele tinha autoridade sobre Tamar. Realmente, ele estava, embora ela não estivesse na casa dele, ele é que tinha responsabilidade sobre ela. Os homens foram procurá-lo para dar satisfação para ele sobre a vida de Tamar. E ele dá uma ordem para tirar ela para fora, para ser queimada. Bom, é justamente nesse cenário que nós estamos vendo aqui, gente, que até agora o que a gente só viu foi coisa ruim. É ou não é? Nós vimos morte, nós vimos promiscuidade, nós vimos engano, nós vimos uma mulher se passando por uma meretriz, um homem cometendo uma fornicação. Nós temos aqui uma história de adultério. Diante desse cenário tão escuro e tão obscurecido de engano, de morte, de rejeição, é nesse cenário que a graça de Deus e a misericórdia de Deus vão se manifestar. É nesse cenário que a luz de Deus vai reluzir. Vamos olhar agora para o que o texto nos diz a partir do verso 25. Diz assim o texto: Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, atou um fio encarnado e disse: Esse saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: Como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Chegamos então aqui a um ponto mais elevado do capítulo 38. O final do capítulo 38 é o ponto mais elevado do capítulo 38, porque aqui, em primeiro lugar, o que nós vemos é a redenção, é a obra da redenção na vida de Judá. Olha como Deus foi gracioso com Judá. Judá, ele foi confrontado por Tamar. Ela mandou dizer para o seu sogro: Do homem de quem são essas coisas eu concebi. Reconhece de quem é? Tamar tinha uma carta na manga para se proteger da tirania do seu sogro. Aqueles objetos pessoais a protegeram da acusação de adultério. Tamar não sabia o que Deus estava fazendo. Ele não sabia que Deus estava usando a sua vida para confrontar Judá pelos seus pecados, que nós já vimos quantos foram, mas ela foi usada por Deus. Sabe por quê? Porque o professor André Soares, que é um hebraísta, ele chama a atenção para dizer para nós que a palavra que Tamar mandou dizer a Judá é a mesma palavra que Judá mandou dizer ao seu pai, lá no capítulo 37, no versículo 32 de Gênesis. Quando Tamar falou para Judá: Reconhece de quem é esses objetos? É a mesma palavra que Judá mandou dizer para Jacó quando mandou entregar a túnica de José suja de sangue. Vê se é ou não é a túnica do teu filho. A mesma palavra no original. Sabe o que quer dizer isso? Que quando Judá escutou Tamar falando, reconhece, ele se lembrou dos seus pecados. Ele se lembrou de quem ele era. Ele se lembrou do que ele fez com seu pai Jacó. Ele se lembrou do que ele fez com seu irmão José. E ele reconheceu. Ele reconheceu os seus pertences. E muito mais do que reconhecer os seus pertences, ele reconheceu que a sua nora não tinha cometido adultério, de acordo com o costume dos cananeus. Ela não tinha cometido adultério. Ele reconheceu que ele, Judá, não cumpriu a sua responsabilidade e a sua promessa com Tamar. Ele reconheceu que ele sim era o promíscuo da história e não Tamar. Ele sim tinha procurado uma prostituta. Ele reconheceu que ele era pecador. E é aqui que começa a transformar o coração de Judá. Esse homem, então, agora, reconhecendo os seus pecados, ele confessa os seus pecados. O que ele diz? Mais justa é ela do que eu, porque eu não dei selar o meu filho.
eu não dei para ela, eu prometi algo e não cumpri. O R.C. Sproul, que é um grande teólogo que já falecido, ele lembra a gente de que as mulheres cananeias, todas as mulheres cananeias, levaram o povo de Deus a pecar contra o Senhor. Tamar, ela é usada para fazer o caminho inverso, né? Enquanto as outras cananeias na história de Israel levam Israel para distante do Senhor, Tamar traz Judá de volta para os caminhos do Senhor com essa sua atitude. E Judá, então, declara a inocência de Tamar. Ele se humilha, ele fala, mais justa é ela, eu não sou justo, ela é justa. Tamar não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que isso fique bem claro. Mas Judá, sim. Tamar, ela não podia falar assim, isso aqui não agrada a Deus. Mas Judá poderia. Ela agiu como uma cananeia e ele não agiu como um israelita. Ela agiu como seu povo, mas ele não agiu como seu povo. E é por isso, então, que ele declara que ela é mais justa do que eu. A prova cabal da transformação operada na vida de Judá está no fato de que esse homem, que no capítulo anterior, no capítulo 37, por ciúmes, havia tomado a frente daquele plano contra o seu irmão José, lá em Gênesis 44, esse mesmo homem agora transformado pela graça de Deus, esse mesmo homem, ele não trama mais contra o irmão. Agora, quando ele é confrontado por aquele governador do Egito, que ele não sabia que era José, ele fala assim, deixa o meu irmão Benjamim ir e eu assumo o lugar dele. Judá, então, ele se dá no lugar de Benjamim. Judá estava pronto para assumir a primogenitura dos filhos de Jacó. E isso é extremamente gracioso da parte de Deus. Aquele homem pecador, agora transformado, tendo reconhecido o seu pecado, tendo reconhecido quem ele era, tendo confessado o seu pecado, tendo já tomado atitudes que mostram o seu arrependimento, ele estava pronto para ser o recipiente das bênçãos prometidas a Abraão. Isso é muito gracioso de nós vermos na história de Judá. Mas nós também vemos a obra da redenção no nascimento dos gêmeos. Os dois filhos de Judá que morreram, agora eles são representados nesses dois novos filhos dados por Deus através de Tamar. E apesar da malignidade de Er, apesar do segundo filho, Onã, não querer dar continuidade à descendência do primogênito, apesar do próprio Judá ter, vamos dizer assim, lutado contra a descendência do seu primogênito, negando Selá a Tamar, apesar até mesmo da nacionalidade de Tamar, que era uma cananeia, Deus trouxe um primogênito para dar continuidade à descendência de Abraão. Deus levantou desse relacionamento, da descendência de Judá, Deus levantou um primogênito. Deus cumpriu os seus propósitos, porque os planos de Deus não são frustrados, apesar de nós e apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos filhos, apesar dos pecados deles, apesar das pessoas que estão ao nosso redor. Deus não tem os seus planos frustrados. Então, ainda que toda a história tivesse lutado contra os objetivos de Deus, Deus cumpriu os seus planos na vida de Judá. Os dois filhos no ventre têm uma bênção, tem a bênção da primogenitura. E assim como aconteceu lá com Jacó, que também era gêmeo de Esaú, e inverteu ali a primogenitura, aqui, apesar de Zera ser aquele que pôs a mão primeiro, é Pérez que recebe a bênção da primogenitura. E sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus, ele é soberano sobre a história do seu povo. É ele que determina quem vai ser o primogênito. O primogênito não seria Rúben, o primogênito não seria Simeão, tampouco Levi. O primogênito não seria nem mesmo José, que tinha uma vida casta no Egito. Mas o primogênito seria esse homem, Judá, quebrado. E Deus determinou que da descendência de Judá, o primogênito seria
Pérez e não Zera. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus é que escolhe, Deus é soberano sobre o povo dele, sobre a história da redenção, Deus que controla a história da redenção. Foi de Judá, foi de Tamar, para que a glória não seja deles, mas de Deus. Mas nós vemos também ainda a obra da redenção na vida da nossa personagem principal aqui, do foco da nossa história, na vida de Tamar. Aquela mulher cananeia que não era do povo de Deus, que veio para a família da aliança, que se casou com 2 maridos que não temiam a Deus e que a desconsideravam, a tratavam mal e não lhe ofereceram segurança. Essa mulher que se casou com homens que não cumpriram seu papel como maridos, como esposos, não honraram a aliança do casamento com ela, homens que deixaram sem filhos, essa mulher que estava marginalizada, buscando alguma forma de ser redimida, de ter segurança. Essa mulher que estava numa família totalmente quebrada, nem imaginava que o descendente que ela tanto queria ia trazer para ela muito mais do que segurança terrena, ia trazer para ela uma segurança celestial. Vamos olhar para o capítulo 1 de Mateus. Leia comigo o capítulo 1 de Mateus. Vamos abrir aqui a Bíblia no capítulo 1 de Mateus. Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Vai um pouquinho mais para frente. Você vai ver a genealogia de Jesus Cristo até chegar em Maria. E quando chega em Maria, no versículo 21, nos diz o seguinte: ela dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por que ela vai pôr o nome dele de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não por mérito próprio, não porque ela era uma descendente da linhagem de Abraão, não porque ela era uma mulher que fazia as coisas mais corretas. A única e exclusiva razão de Tamar fazer parte da genealogia de Jesus Cristo é por causa da graça e da misericórdia de Deus, da misericórdia e da graça de Deus derramada sobre essa mulher cananeia. Tamar é a primeira mulher a ser citada na genealogia de Jesus Cristo. O descendente perfeito de Tamar. Aquele que verdadeiramente traz redenção. Aquele que é o prometido a Abraão, o prometido a Isaque, o prometido a Jacó. Aquele que é o leão da tribo de Judá. Esse é o descendente de Tamar. A genealogia de Jesus Cristo nos mostra que o Deus Santo, Santo, Santo mandou o seu filho da descendência de Abraão a fim de salvar o seu povo dos pecados deles. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, veio para salvar Judá, veio para salvar Tamar, veio para salvar a Pérez, veio para salvar você, minha irmã, veio para me salvar, veio para salvar os nossos filhos. Louvado seja Deus! Não é pelo nosso mérito, não é pela nossa descendência, não é pela família que nós moramos, mas é pela sua graça, pela sua misericórdia. Minha amada irmã, se você, assim como Tamar, se sente desprezada, se sente desrespeitada ou até mesmo rejeitada, não procure resolver os seus problemas do jeito que a cultura sem Deus resolve.
Tamar tentou fazer isso. Ela foi resolver os problemas do jeito que a cultura resolvia, era a única ferramenta que ela tinha. Mas nós já temos o descendente de Tamar, ele já veio. Jesus Cristo já veio e já trouxe redenção para Tamar, e já trouxe redenção para mim e para você. E Jesus Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho nos convida a nos achegarmos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça, e acharmos graça em situação e ocasião oportuna. É através de Jesus Cristo que nós vamos nos achegar diante do trono de Deus e encontrar socorro. Nós não precisamos usar os recursos deste mundo para resolver os nossos problemas. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração, que derrama graça e misericórdia quando nós nos achegamos diante dele. Vá até Cristo. Faça com que ele conheça as suas orações, como diz lá em Filipenses, as nossas orações, as nossas súplicas. Porque quando nós chegamos diante dele, com as nossas aflições, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, ele mesmo coloca guardas no nosso coração, e a paz de Deus, que excede o entendimento, ela guarda o nosso coração, como diz Filipenses capítulo 4. E minha irmã, se você tem um filho que serve ao Senhor, ore por ele, para que ele continue crescendo em maturidade. Ore por ele para que ele continue confiado no Senhor e não nele mesmo. Para que ele continue fiel ao Senhor, que ele não faça como o Judá fez, que era da família da aliança e que saiu. Ore para que Deus faça com que seu filho continue crescendo no conhecimento do Senhor. Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 9, ele ora para que os colossenses transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, que eles transbordem em toda a sabedoria, para que eles vivam de forma digna do Senhor. Ore então para que seu filho fique firme e transborde do conhecimento de Deus, transborde de sabedoria e que viva de forma digna diante do Senhor. Mas se você tem um filho que, assim como Judá, está numa situação de rebeldia, está longe, não desanime, minha irmã, não desanime. Lembre-se daquela outra mulher cananeia. Lembra? Lá em Mateus, aquela outra mulher cananeia, ela se lançou aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher cananeia que se lançou aos pés de Jesus, assim como Tamar, ela aceitou comer das migalhas de Judá. Ela aceitou comer das migalhas do povo judeu. E ao se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, diante de Jesus Cristo, ela encontrou graça, ela encontrou salvação. Minha irmã, o leão da tribo de Judá pode salvar mulheres cananeias. O leão da tribo de Judá pode buscar um filho perdido. Continue clamando para que Deus salve o seu filho. Só Ele pode fazer isso. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Então, minha amada, continue intercedendo. Não há lugar melhor para os nossos filhos estarem que não seja debaixo dos nossos joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se que não tem aonde os nossos filhos se esconderem de Deus. O Salmo 139 diz que para onde eu vou fugir da tua face? Para onde eu vou me esconder do Senhor? Não há como os nossos filhos se esconderem de Deus. Lembre-se do filho pródigo. Lembre-se onde estava Judá. Judá estava lá na terra dos cananeus, lá na terra dos inimigos. E Deus foi lá, levantou Tamar e trouxe Judá de volta. Deus pode trazer os nossos filhos, até mesmo quando eles estão nas terras inimigas. Minha irmã, que consolo a história de Tamar nos traz. A história de Tamar fala de esperança, a história de Tamar fala de redenção. Essa mulher que foi mãe, que foi uma das mulheres presentes na genealogia de Jesus Cristo, com a história dela, nós podemos aprender que nós temos um Deus que controla a história do seu povo, um Deus que controla a história da redenção, um Deus que abraça mulheres como Tamar,
abraça a mim e a você. Um Deus que chama filhos distantes e um Deus que fortalece os seus. Que essa palavra e que a história de Tamar possa servir de inspiração, possa trazer esperança ao seu coração e possa te fazer se jogar, se lançar aos pés desse Deus Redentor. Que Cristo abençoe a sua vida e da sua família. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigada porque não é por nós, mas é pela tua graça e pela tua misericórdia que o Senhor salva mães como Tamar. É pela tua graça e pela tua misericórdia que o Senhor salva filhos como Judá. É pela tua graça e pela tua misericórdia que o Senhor nos chama para fazer parte da família da aliança. Senhor, muito obrigada, porque o Filho perfeito, Jesus Cristo, veio para dar a vida por nós pecadores, para dar a vida por nós que somos mães e pelos nossos filhos. Senhor, toma as nossas vidas em suas mãos e nos molda para que reflitamos a tua graça, a tua misericórdia nas nossas maternidades, na nossa maternidade, que nós possamos ser mães graciosas, misericordiosas e mães intercessoras. Pai querido, abençoe os nossos filhos. Senhor, abençoe aqueles que já são seus, aqueles que estão firmes nos teus caminhos, que eles possam permanecer firme ali, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e que possam viver de modo digno da vocação que foram chamados, para que eles reflitam Cristo e que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que não seja a glória não seja dada aos nossos filhos, mas seja dada ao Filho santo e justo que o Senhor deu ao mundo. Mas, meu Pai, olha para aqueles filhos que estão afastados. Olha para aqueles que estão longe, Senhor, como Judá estava na terra dos cananeus. Olha para aqueles que estão se envolvendo com povos, com pessoas que não temem ao Senhor, como Judá se envolveu. Senhor, tem misericórdia desses nossos filhos, Senhor. Vai lá, meu Pai querido, e busca, Senhor. Busca como o Senhor buscou Judá. Traz de volta, Senhor Deus. Traz para o meio da sua família, Senhor Deus. Traga eles de volta, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados, que haja transformação de vida, Senhor Deus. E usa os nossos filhos, meu Pai, como o Senhor usou Judá, Senhor Deus. Traz de volta e usa na tua obra como o Senhor usou Judá, Senhor Deus. Nós pedimos, tem misericórdia dos nossos filhos que estão longe de ti. Pai Santo, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo ministério de Tati. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem levantado mulheres para intercederem por suas famílias e confiarem suas famílias a ti. Muito obrigada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém, minhas irmãs. Eu espero que você tenha sido confortada por essa palavra, que Deus possa abençoar ricamente sua família. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba no Instagram é laizeholiveira. Eu sou coautora de um livro chamado Mulheres que Caminham Juntas. Lá no meu Instagram você pode achar o link para adquirir esse livro. Todos os dias de manhã, às 7 horas da manhã, eu faço uma leitura bíblica comentada na ordem cronológica. Então você pode acompanhar, você vai ser muito bem-vinda. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Que a graça do Senhor esteja com vocês e com sua família. Um beijo. Tchau, tchau.